Então, galera, o que eu separei para nós aqui, dividi em 3 tópicos. Tópico número 1. Qual a maneira mais correta de se fazer um preço médio, um DCA, em um trade no futuros que ficou negativo? Muita gente tem dúvida, eu já percebi. Como a gente faz para minimizar os riscos de perda, de prejuízo, e acelerar o processo de saída desse vermelho sem pagar caro por isso? Dúvida de muitos também, que eu sei. E o tópico número 3 é o famoso tira-dúvidas. Vai ficar por conta de vocês aí. Tá? Então, esse primeiro tópico aqui, qual é a maneira correta de se fazer um preço médio, um trade que ficou negativo? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que a maneira utilizada no nosso grupo aqui para proteger a banca é o hedge. Entrou no trade, ficou negativo, 10%, 15% no máximo, abre uma posição contrária. Isso por si só já garante que tu não vai ser liquidado. E deixa correr até que tenha um lucro aceitável. Mas muitas vezes o pessoal entra no hedge, realiza o lucro, o preço volta, né? O pessoal é estopado, digamos assim, numa posição de short e não entra mais. A posição continua aberta, a posição principal. Bom, eu abri aqui nessa região, que eu vou marcar com círculo, eu abri o meu long. Beleza? Está aqui, ó. A linha verde foi a minha entrada. Tem azar, não soube fazer a análise direito, entrei meio que num topo ali. É evidente que o preço veio contra, né? Veio contra mim, me fazendo tomar prejuízo. Então, digamos que eu tenha entrado aqui com 10%, mais ou menos, eu tenho entrado aqui num hedge, tá? Entrei na posição contrária, e beleza, fui lucrando. Percebam, olha só, prestem atenção nisso aqui. O preço veio até aqui, nessa linha branca, veio até aqui, nessa linha branca, e eu, no hedge, estava tendo lucro. Ao mesmo tempo que eu estava tendo, deixa eu baixar isso aqui. Tá. Então, aqui eu estava com mais ou menos, não vou falar em alavancagem, tá? Vou citar os valores aqui sem alavancagem. Eu estava com mais ou menos 12% de lucro. E aqui, mais ou menos 13,5%, 14% de prejuízo na posição de long. Então, quando o preço bateu aqui, nesse outro círculo, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo com um stop loss atrás do preço, certo? Quem não identificar isso aí, me fala, que eu explico melhor. Mas, enfim, o preço veio até aqui, a minha posição de short está me dando lucro até aqui, e o meu stop eu estou puxando atrás do preço. Então, nessa altura, quando o preço bateu aqui embaixo e voltou, corrigiu, porque aqui é uma tendência de baixa, dentro de uma hora é uma tendência de baixa, o preço bateu, corrigiu para continuar caindo. Então, quando ele bateu aqui, nesse valor, agora eu vou colocar uma linha vermelha, quando ele bateu aqui, eu fui estopado. Todo mundo concorda? Todo mundo entendeu isso? Olha, o preço desceu daqui da minha entrada, veio descendo. Aqui ele teve uma queda forte, bateu embaixo aqui no fundo e fez uma correção. E essa correção aqui me estopou, me tirou do hedge, me tirou dessa operação aqui. Pergunta, todo mundo entendeu isso?
Quem não entendeu, por favor, diga, não entendi. Eu vou explicar de novo. É importante que vocês entendam. Todos entenderam? Então, aconteceu, a minha operação de hedge foi encerrada, eu saí com um bom lucro aqui, em torno, deixa-me ver aqui, em torno de 12, 13%. Repito, não estou contando a alavancagem, tá? Falando em números inteiros aqui, sem alavancagem. Vocês deduzam aí por si só que se eu estou com 12,5, alavancado em 10x, 125%. Então, beleza. Saí com um lucro legal aqui. Fui estopado, não tenho mais operação de hedge. Só que o que aconteceu? Quando o preço bateu aqui embaixo e voltou, começou a corrigir, eu fui estopado lá no short, que é a minha operação de proteção da banca, o meu hedge, só que a minha operação principal continua no vermelho. E ela corrigiu um pouco, subiu até aqui e continuou caindo. Certo? Caiu até aqui, ó. Vamos botar uma linhazinha vermelha, que é o fundo aqui o fundo do movimento. Então, não esqueçam que o movimento que eu estou mostrando para vocês é esse movimento aqui, ó. Essa queda aqui, certo? O fundo é aqui. O momento em que deu um primeiro fundo e depois corrigiu, me tirando do hedge, é essa posição aqui. Só que veio até aqui em cima, me tirou da posição secundária e continuou caindo. Caiu mais. Ou seja, eu tirei um lucro de 12% lá no hedge, mas aqui eu estou com prejuízo de 18%. E eu não abri outro hedge. Eu fui estopado, não abri, achei que ia reverter, que ia subir direto, continuou caindo. O que a gente pode fazer numa situação dessas? Essa é que é a pergunta que eu fiz ali, ó. Qual a maneira correta de fazer preço médio ou DCA quando o trade ficou negativo? E é isso que a gente vai ver. Então vamos prestar atenção, galera, nisso aqui, ó, que é muito importante, tá? Números redondos também para a gente não se complicar. Eu entrei nessa operação com R$100. Repito, não vou falar em alavancagem. Entrei com $100. Tá? Entrei com $100 aqui, que foi o valor que eu usei na entrada. Certo? Já fiz a minha operação de hedge, já tirei um lucrinho em torno de 12% em cima de $100. Ganhei $12 ali. Então, já estou com um lucrinho de $12 guardado lá na minha carteira. Só que a operação voltou a cair. Ela seguiu caindo. Então, nesse caso aqui, é inteligente abrir outro hedge aqui? De jeito nenhum. Evidente que o que está me mostrando isso são os indicadores. O Hunter, RSI, está me mostrando aqui que bateu num fundão aqui, uma sobrevenda bem funda, certo? Ó, uma sobrevenda aqui de 12, 13, mais ou menos. 17. O RSI bateu 17 numa hora. É aconselhável abrir um outro hedge aqui? Nem nesse fundo aqui era aconselhável. Ó. Nem nesse fundo valeria a pena fazer. O que poderia ter sido feito se tivesse como era segurar a operação do hedge aberta, esperar ela cair mais, mas não tem como adivinhar. Saí do hedge, estou com 18% negativo. O que eu preciso calcular aqui? Se a operação, se a moeda caiu 18% até o fundo, e eu já vi que eu não posso mais abrir um hedge, em que momento eu posso colocar mais dinheiro? Porque muita gente pensa assim, ó. Como eu abri a operação com $100, aqui, eu estou $118 negativo, ou seja, eu estou perdendo 118. Eu
Eu perdi os 100 aqui mais 18%. Tá? E isso aí a gente vai incluir a alavancagem para não se perder. Poxa, se eu botar 100 dólares aqui agora, de novo, nesse fundo, eu zero aqui o meu prejuízo? Ou se eu botar 50 dólares, está valendo a pena? Ou boto só 20? Quem aí não tem essa dúvida? Pô, estou negativo, acho que estou no fundo, deve subir o preço, acredito que vai subir, mas não tenho bola de cristal. Quanto vale a pena eu colocar a mais nessa operação aqui, esperando que ela reverta? Alguém me sugere algum valor aí? Eu entrei com 100. Tá, se ela caiu 18%, o meu 100 virou menos 118, porque eu estou alavancado, né? Quanto vale a pena colocar aqui nesse fundo? Se eu colocar mais 100 dólares, eu fico positivo? O que acontece? Só não está afim de participar mesmo. Boa tarde, André. Tudo jóia? Eu imagino que quando você bote mais 100 dólares, ele vai para metade do caminho. Ele vai fazer uma mediana aí entre o valor que você entrou e o valor atual, não? Perfeito, Antônio. Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês que a maioria não entende. Se uma moeda... Você vai estar com... como se você tivesse entrado numa operação com 200 dólares e você já está 50% negativo. Na verdade, se eu colocar o mesmo valor, Antônio, seja onde for, tenha ela caído 10%, 20%, 30%, quando chegar no fundo, se eu colocar o mesmo valor, eu vou ficar com a metade do prejuízo. Eu vou comprar a metade do prejuízo. Duas coisas que é preciso entender. E aí eu vou perguntar isso para vocês. Se eu tenho uma moeda que vale 100 dólares, essa moeda vai cair 50%, menos 50%. Quanto essa moeda vai ficar valendo? 50 dólares. Exatamente. Beleza. Tá. Ela caiu 50%, saiu de 100 dólares e bateu 50 dólares. Quanto essa moeda precisa subir agora para eu ter os meus 100 dólares de volta? Pergunta de vestibular, quem responde? Eu tenho 50 dólares. Agora ela precisa dobrar, né? 200%. 100%. Ela precisa subir 100%. Eu saí de 100 dólares, ela caiu 50%, caiu para 50 dólares. Se eu fizer 100% em cima de 50 dólares, eu volto a ter 100 dólares. Ou 50 mais 50 é igual a 100. Se caiu 50%, eu vou ter a metade desse valor. Eu vou ter 50 dólares. Percebeu? Eu tenho 50 dólares. Quanto que é 100% de 50 dólares? É 50 dólares. 50 mais 50, ou vamos botar aqui, ó, 50 mais 100%, mais 100%. Quanto que é 100% de 50 dólares? Ô, gente, vamos lá, essa matemática é básica. 50 mais... Não, eu tenho 50 mais 50 é igual a quanto, galera? 100 dólares. Aí volta para os 100. Quer dizer, ela tem que agora subir 100%. Tá aqui tudo explicadinho. Se eu tenho 100 dólares, perdi metade, eu fico com 50. Quanto eu preciso em cima de 50 dólares, que foi o que me sobrou? Quanto eu preciso fazer para voltar para o 100?
eu tenho que fazer 100%, eu tenho que dobrar, fazer o mesmo, mais o mesmo valor que me sobrou. Dobrando. Isso vai ficar gravado, vou postar lá no YouTube, peguem esse vídeo e de vez em quando abram aqui e assistam isso. Porque eu já vi que a maioria se confunde com isso aqui. Por isso que a maioria pensa que se entrou com $100 e aí a moeda caiu 10%, só 10%, alavancado dá 100%. Ou seja, tu está $100 negativo, certo? Caiu 100%, tu está $100 negativo. Aí o pessoal pensa assim, se eu colocar mais $100 agora em cima, eu não estou mais negativo, eu vou ficar zerado. Não. Não. Tu precisa botar o dobro. Para tu voltar para o valor inicial, se tu caiu 100%, tu precisa colocar o dobro, caramba. O dobro do valor inicial. Então, qual é a questão que eu quis levantar aqui? Em que momento vale a pena eu botar mais um dinheiro em cima dessa operação aqui? Em que momento vale a pena? No fundo, vale a pena? Alguém vai pensar assim, se eu botar $100 lá no fundo, eu estou dobrando o meu dinheiro e eu vou ganhar toda a alta, toda a reversão. Está correto. Está correto. Mas isso depende do quê? Baseado em que eu vou decidir quando e quanto eu vou colocar nessa operação. Achômetro não vale. Eu preciso ter conhecimento dos indicadores, eu preciso olhar a análise de sentimento, que moeda que a gente está olhando é a RIF mesmo. Eu preciso olhar aqui a análise de sentimento para ver se eu estou tendo uma reversão, de fato. Eu preciso olhar o Hunter para saber se a moeda está retomando a força dela, se está entrando dinheiro de manipulação. Aí eu vou decidir colocar um dinheiro a mais aqui. Vale a pena colocar? Evidente, claro que vale. Poxa, se eu coloquei 100, já tirei um lucrinho do hedge, certo? Pode não ter sido muito, mas tirei. Quando eu perceber que a moeda realmente reverteu, e a gente vê isso aqui pelo fundo do RSI, eu fiz um fundo primeiro aqui em 18, quase 19. Tá? Aí esse fundo subiu, saiu, passou, chegou lá nos 50 e despencou de novo. E aí ele fez um fundo mais fundo ainda. Foi lá nos 17. Normalmente, galera, com 2 ou 3 toques abaixo da linha dos 30, a moeda reverte. É porque bateu na linha lá no fundo, é porque não pode bater 4 vezes ou 5 vezes? Não, não é por isso. É que normalmente o que a gente está observando aqui é o mesmo que o Smart Money observa. O que vai acontecer quando essa moeda começa a bater abaixo dos 30 no RSI? Vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, ó. Então, olha só. Estou numa hora aqui, tá? Visto aqueles toques ali, deixa eu botar só o RSI. Não rola, né? Deixa eu botar só o RSI. Então, olha só. Esses toques aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui, e aqui eu estou numa hora, tá? 2. Eu vou contar esse aqui. Poderia contar, mas não vou contar. 3, tá? 3 toques no TF de 1 hora, abaixo dos 30. Isso aqui é o RSI. Então, caiu abaixo dos 30 uma vez, começou a corrigir, caiu de novo, deu uma corrigida, ficou andando de lado. Isso é importante. Ele testou lá os 50 da RSI e despencou de novo. Então, eu tive 3 quedas abaixo dos 50, abaixo dos 30 no RSI,
E depois, o que eu vejo aqui? Uma reversão. Tá, mas por que isso aqui aconteceu? Vocês vão entender. É fácil. Eu tenho aqui os 3 toques. Deixa eu tirar esse cara daqui. Lá para cima. Eu tenho aqui os 3 toques. Estão vendo aqui? Tocou uma vez, o preço estava caindo. Tocou a segunda vez, o preço ainda estava caindo. O que as sardinhas começaram a fazer? Quando o preço começou a bater, o RSI começou a bater lá abaixo dos 30. Eles começaram a shortar, ó. Estão vendo aqui? Isso aqui é para baixo ou não é para baixo? Não aumentou aqui a quantidade de shorts? Está na cara, né? É. Então, o que acontece? Toda vez que o RSI faz fundo abaixo dos 30, como está aqui, ó, no terceiro toque, a tendência é reverter. Porque como é que é a cabeça da sardinha? A sardinha pensa assim, ó, esse negócio aqui não volta mais. Tocou uma vez no fundo. Tocou uma segunda vez no fundo. Tocou uma terceira vez no fundo, vou shortar. Vou meter um short aqui. Vou tocar o horror no short. Não é o que a sardinha faz, a maioria não faz isso. É isso que eles fazem. E foi o que eles fizeram aqui, ó. Meteram um short na moeda. Adoidado, ó. Tá vendo? Direto para baixo. Eu preciso saber entender isso, eu preciso saber observar isso. O preço estava caindo junto com o RSI. O RSI vai tocando no fundo, o preço está caindo. Quando a sardinha pensa que não tem mais volta, bate aquele desespero, meu Deus do céu, a moeda só está caindo, vou shortar. Eles começam a shortar. Smart Money faz o que a gente sabe. Joga o preço para cima. Então, a gente vai chegar onde eu queria. O momento de botar dinheiro nessa encrenca aqui, o momento de botar dinheiro nessa reversão aqui, quem vai definir é o RSI. Vocês podem ver aqui, ó. Podem ver aqui, ó. Vou abrir o RSI. Ó, quando bateu essa primeira vez aqui, o preço estava estável. Bateu a segunda, começou a cair o preço. Quando bateu essa vez aqui, o preço estava andando para baixo, ó, direto. Em que momento reverteu? Depois do terceiro toque. Ó, não vou contar esse aqui. Eu vou contar o terceiro sempre depois desse toque no 50% aqui, tá? Tem esse toque aqui lá no 50%. Aí ele veio de novo. Depois do terceiro toque, o preço ainda continua andando de lado. E aí vocês podem ver aqui, ó. Continua andando de lado, ó. Tá vendo? Deu mais uma tocada aqui e reverteu. É nesse momento aqui, ó, que vocês podem botar dinheiro esperando a reversão. Nesse momento aqui, é 1 hora, 2 horas, eu não sei, pode ser 6 horas. Mas essa moeda passou muitas horas caindo. Vamos ver aqui. Ela passou até o terceiro toque. Ela passou 72 horas caindo. São 3 dias. Eu passei 3 dias ficando negativo. Então eu preciso entender. Galera, tem moeda que cai por 3 meses. Qual o time frame do RSI que eu vou usar para ver uma reversão? Vou usar o diário ou o semanal. Eu preciso ver esses toques aqui, ó, no fundo do RSI, ou no diário ou no semanal. Eu estou falando de meses, semanas, meses de queda. Aqui eu estou falando de algumas horas, 3 dias. Então, eu vou olhar no time frame de 1 hora.
Se eu entrar com mais dinheiro nesse ponto aqui, ó, até vou tirar esse círculo aqui. Se eu entrar com mais dinheiro nesse ponto aqui, nesse local aqui, ó, que é o terceiro toque, eu ainda vou passar um tempinho aqui, algumas horas, vendo o meu dinheiro cair, o meu preço, a minha operação cair. Mas a tendência, depois desse terceiro toque, é a reversão. O que é o mais seguro? É eu entrar nesse ponto aqui, eu posso entrar, sem problema. Nesse ponto aqui, ó. Posso entrar aqui também, se eu tiver bola de cristal. Mas eu não tenho. O que eu vou esperar? Eu vou esperar esta correção aqui, ó, da RSI. Depois dos 50%, ela vai fazer outro fundo, vai acumular. Alguém lembra que o nome disso aqui é acumulação? Alguém lembra? Sim. Tá? Isso aqui é uma acumulação. Então, isso é coisa que vocês não podem esquecer. A gente trabalha em cima de acumulação. Eu tive uma acumulação aqui, ó. Quando rompeu a acumulação, rompeu com confirmação, tá? Não adianta, deu uma batidinha para cima aqui. Vejam comigo aqui se tem alguma vela nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Deixa eu dar um zoom aqui. Tem alguma vela de confirmação aqui? Alguma vela fechou fora do range aqui? Está mais para cima ainda. Aqui, ó. Fechou alguma vela aqui para cima? Não fechou. Só foi fechar uma vela inteira aqui, ó. Aqui tem uma vela inteira. Em algum momento aqui, não sei se no TF de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, mas em algum time frame aqui, eu vou ver uma vela de manipulação, uma vela de força. Vamos ver se a gente acha aqui. Ó, aqui eu tenho uma vela de confirmação, ó, depois do rompimento. Rompeu aqui, no 4 horas eu tenho uma vela de confirmação. Esse é o momento mais adequado para eu entrar com um DCA, para eu fazer um preço médio. Aqui, nessa vela, é um bom momento para eu botar mais dinheiro. Por quê? Lateralizou, acumulou, rompeu a acumulação, confirmou com uma vela de manipulação, e é um time frame bastante confiável, 4 horas. Aqui eu posso entrar com mais dinheiro, sem me arriscar. Se eu colocar mais $100 aqui, para dar um exemplo para vocês, nessa vela, eu tenho $100 subindo, estou lucrando em cima de $100, e ao mesmo tempo que entra $1, por causa desses outros 100 que eu coloquei, sai $1 negativo, ou seja, eu estou ganhando 2. Na verdade, 1,50, mas o que vai diminuir do meu prejuízo ali são $2, porque eu dobrei a mão. E dobrei na hora certa, dobrei na hora que está subindo. Faria o mesmo efeito se eu colocasse esse dinheiro aqui, nesse ponto aqui, ó, nessa vela aqui, por exemplo? Faria o mesmo efeito. Só que digam para mim, é interessante tu chegar aqui, negativo, aqui, dobrar o valor da operação e ver o teu dinheiro derreter o dobro até aqui? Faz bem para a saúde mental de alguém? Não faz. Negativo, né? Dá para enlouquecer. Dá. Até porque não é só o valor da tua operação que tu vai ver ficar negativo. Quanto mais dinheiro tu botar aqui, mais taxa tu está pagando. Então tu está pagando para ver a tua operação ficar mais negativa. Entendeu? Tu está perdendo 2 vezes. Está negativando mais e tu está pagando mais taxa. Então, o momento mais adequado é depois que bateu num fundo confirmado aqui, ó. Houve um fundo confirmadíssimo aqui, rompeu a acumulação e confirmou com o Smart Money atuando.
Aí tu entra. Aí vale a pena entrar, porque aí tu só, claro, tu vai pagar taxa igual, só que tu está pagando taxa para ganhar dinheiro. Tu não está pagando taxa para perder. Tentei ser o mais claro e específico possível. Vocês entenderam? Quem não entendeu isso aqui? Eu entendi perfeito. Foi sensacional essa tua colocação aí, André. E outra coisa que você já tinha falado no passado, que também, juntando com isso, faz todo sentido, é de que no momento que você vai fazer a sua entrada, tu faz com a mão mais leve, para caso aconteça isso, dela despencar ao invés de ir de acordo com a sua análise, ela cai, ela reverte, e quando chegar lá embaixo, você tem caixa para poder fazer isso, para você dobrar e você não ficar tão perturbado da cabeça com essa queda. Excelente, doutor. Exatamente isso. Exatamente isso. Sempre é necessário que a gente tenha, nem que seja um pouquinho de caixa para poder reinvestir, para poder aumentar, maximizar, potencializar o lucro. Porque é aquela coisa que eu falo sempre. Entra com 10% do teu caixa, caramba. Entra alavancado em 10x. Se der uma zebra, tu tem como recorrer a um hedge, tu tem como fazer um DCA, tu tem uma série de quesitos que vão te proteger. Agora, se tu tem $100 na banca e entra com $100, mesmo que seja alavancado em 10x, tu só tem $100. Tu não tem mais outro dinheiro, outra grana para botar ali. O que tu tem é só $100. Mano, se tu entrar com $100, alavancado em 10x, e não tiver como abrir uma operação de hedge ali, ou uma grana para fazer um DCA, tu tá perdido. Invariavelmente tu vai acabar sendo liquidado. Aí não interessa se tu botou $100 e entrou em isolada, ou se tu entrou com $100 e entrou em cruzada, é a mesma coisa, tu não tem nem um centavo para te proteger. Então não vale a pena alavancagem alta, vou repetir isso, pode ser chato, mas eu acho importante. Alavancagem alta não é negócio. Entrar com mais de... Olha, vamos lá, sejamos aqui um pouco condescendentes. 20% da banca, vai, tu sabe o que está fazendo, faz uma análise bacana, entra com 20%, mas não é seguro. E aí, não tem volta. Não tem volta. Depois que tu te enfiou nesse poço, já era.